E eu quero falar também hoje sobre Silas Malafaia, porque tá tudo junto. O padre Fábio de Mello morreu. Essa foi uma das notícias mais comentadas e uma das perguntas mais buscadas hoje, exatamente. Muitas pessoas procurando saber, foi verdade que o padre Fábio de Mello morreu? O que é que está acontecendo? Enquanto outros ainda estão teorizando que o padre estava passando por um quadro de deprê porque não saiu do armário. E aí eu assisti muita coisa, vi diversas matérias. Rapaz, é porque ele não sai do armário, é porque ele não quer dizer o que ele é, então por isso que ele está passando por toda essa deprê. Se ele contasse aí ia aliviar tudo. E eu quero falar também hoje sobre Silas Malafaia, porque tá tudo junto. E você vai entender o que tem a ver padre Fábio de Mello, a morte de Fábio de Mello e Silas Malafaia. Então fica comigo que esse vídeo tá completaço. Eu tenho informações inéditas para muitas pessoas, informações preciosas, importantes, e você precisa saber dessas informações. Então fica comigo até o final. Muitas pessoas, milhares de pessoas, principalmente os fãs do padre Fábio de Mello, pesquisaram na internet. O padre Fábio de Mello morreu? Não acredito, será mesmo possível? Mas o que aconteceu? O que está por trás dessa morte do padre Fábio de Mello? O que foi a causa da morte do padre? Será que foi a deprê que ele disse que estava enfrentando? Isso tudo porque ele não quis dizer que ele é realmente um homem que gosta de outro homem, porque ele não quis sair do armário? Calma, respira. Se você é um fã do padre Fábio de Mello, se você é um admirador dele, respira, porque o padre Fábio de Mello está vivo. O que aconteceu? Um mal entendido. Sim, e também a precipitação por noticiar algo ou mesmo por acreditar sem antes consultar as fontes. O que aconteceu foi que Fábio de Mello, que morreu aos 61 anos, ele que é um renomado coreógrafo de comissões de frente do carnaval. Então o Fábio de Mello faleceu aos 61 anos, na terça-feira, dia 28, não é? Ontem. A causa do falecimento não foi informada e também o horário e o local também não foi informado. Então, como o nome é Fábio de Mello, e aí tiveram notícias de que morreu Fábio de Mello, os fãs, os admiradores e algumas outras pessoas precipitadamente começaram a pensar que o padre Fábio de Mello é quem tinha morrido. E aí o pessoal começa a ligar uma coisa com a outra, uma lógica, mas está errado a realidade. O padre, há poucos dias, divulgou vídeos, né? Toda aquela polêmica, ele tá com deprê, ele tá ruim, tá se sentindo para baixo. Que coisa é essa? Como pode um padre se sentir dessa maneira? Não, porque esse homem não tem fé, porque diabo é que tá passando por isso? Já sei, isso é porque ele não saiu do armário, é porque ele gosta de outro homem, isso. Padre, o senhor gosta de outro homem não quer dizer a verdade, né? O senhor não quer sair do armário, por isso que o senhor tá enfrentando isso aí, uma briga contra o senhor mesmo, conta ou não conta, revela e não revela. Então tiveram esses comentários, né? Mas eu quero conversar com vocês de uma maneira séria a respeito desse assunto, porque é um assunto sério. Independente de ser o padre ou qualquer outra pessoa, um pastor, um apóstolo, um bispo, enfim, qualquer outra pessoa, esse problema, esse mal do século, como é chamado, a deprê, é um assunto muito sério e precisa de atenção e responsabilidade quando formos comentar. Nós não podemos tratar a deprê como uma, sabe, é frescura, isso é frescura, porque você... Não, nós precisamos tratar com seriedade, com responsabilidade. Uma das coisas que o padre Fábio disse foi o seguinte: olha, eu sempre conversei com um monte de gente, ouvi diversas pessoas e aconselhei, mas eu mesmo nunca tive alguém comigo. Então a solidão, rapaz, isso é terrível. E um líder, normalmente a pessoa que está ajudando, servindo os outros, aconselhando, ele não tem alguém para ele chegar e se abrir, dizer, olha, tá acontecendo isso, eu tô para baixo, eu tô cabisbaixo, eu tô me sentindo fraco, eu tô me sentindo desanimado. Ele não tem, ele fica sozinho, ele guarda para si todas essas dificuldades. Enquanto as outras pessoas, não, ela tá ruim, vou lá pro padre. Ah, tô passando por problema, vou pro padre, vou confessar, vou contar. Mas e o padre? Quem é que ouve ele? Quem é que está lá dando ouvidos para ele? Então, o padre está passando por um momento difícil, de fato. E que nós, claro, a gente vai teorizar por que é e tal. Porque, claro, tem uma fonte, tem uma causa, alguma coisa está causando isso. E daqui a pouquinho nós vamos entender melhor o que está causando, quais são as causas, quais os tratamentos, quais os tipos de deprê. Eu falei para você, essas informações são importantes para você. Então, o padre, dá para ver que ele ficou por muito tempo solitário, talvez ainda esteja, sem companhia, sem alguém para conversar. Eu não tô falando de relacionamento, sabe, sexual, não é isso que eu tô falando, mas de alguém
de uma amizade, quem sabe, para conversar, para desabafar, para contar como é que foi o dia, inclusive. Então, eu entendo ele, eu entendo. Ah, mas é porque ele não quer sair do armário. Meu amigo, eu não estou nem um pouco preocupado se o padre é gay, se ele não é, não me interessa se ele é ou não. Eu não vou tratar o caso de deprê baseado na opção ou escolha dele, o comportamento dele. Não me diz respeito se ele gosta de outro homem ou não, entendeu? Eu só sei que ele está passando por um período difícil, muito difícil, uma tribulação, uma tempestade terrível, e que muitas pessoas já desmoronaram e até cancelaram o seu próprio CPF passando por deprê também. Então não é uma situação de você ficar, ah, isso é frescura, não, isso é porque ele não quer dizer que realmente ele gosta de outro homem, isso é porque ele não quer sair do armário, ele está se fechando. A gente precisa tratar desse assunto com responsabilidade, eu já falei, com seriedade. E como é que a gente vai fazer isso? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você um vídeo, sabe, show de bola, inclusive com Silas Malafaia e Dr. Augusto Cury. Eles vão tratar sobre esse assunto com maior propriedade. Então, sobre o padre Fábio de Mello, se ele gosta de outro homem ou não, isso aí é uma escolha dele. Ah, Evandro, mas você não é cristão, você está concordando? Não, eu estou falando que é uma questão dele, eu não estou dizendo que eu aprovo, eu não estou dizendo que eu concordo, até porque isso não vai alterar a escolha dele. Eu, como cristão, posso falar, não, claro, eu tenho princípios bíblicos, ok, como eu já disse em outros vídeos, mas não é por isso que eu vou desprezar ou menosprezar a pessoa. Você consegue fazer essa separação? Você precisa fazer isso. Então, não vou tratar ele, eu vou olhar para ele, ah, o senhor gosta de outro homem, ok, pois sai de perto de mim. Não, não vou fazer isso. Ele é uma pessoa, é um ser humano que precisa de ajuda. Mesmo, talvez até ele não confesse, né, que quer essa ajuda, precisa. É claro, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém para estar junto dele. E nesse quadro que ele está, ele não pode ficar sozinho, isolado. É perigoso, inclusive. Então ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém. Agora vamos assistir aqui um vídeo do Silas Malafaia, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, porque é um vídeo importante. As informações contidas nesse vídeo são, sabe, super importantes, e quem sabe você que está assistindo esse vídeo seja uma pessoa que tem deprê e você nem sabe. Como é isso, Evandro? O que você está dizendo? Rapaz, é isso mesmo, meu irmão e minha irmã. Muitas pessoas estão em um quadro de deprê e elas nem sabem, nem perceberam, porque não conseguiram identificar. Então por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra gente conversar. Então vamos assistir juntos. Que é sobre uma das doenças mais terríveis, que não escolhe raça, condição social, cultura, idade, que é a depressão, e ele vai falar. É isso aí, não escolhe cor, altura, é gordo, é magro, é rico, é pobre, é crente, é ateu, é católico, não escolhe. Tá aí pra todos. Sobre isso aqui, que eu sei que é vasto, a gente está aqui de maneira bem sintética, mas é importante. Verdade. Como é que a pessoa pode lidar com isso, como é que ela pode sair disso, né? As fontes para poder vencer a depressão. Então ele vai dizer. O link desse vídeo completo está na descrição, você pode assistir sem minhas interrupções, tá? Mas aqui é um react, preciso falar. Dizer para você, te dando uma orientação que eu tenho certeza que vai ser bênção para sua vida, para você, não que você esteja depressivo, mas para você ajudar alguém, talvez que você conheça, que esteja num quadro depressivo e que você vai poder auxiliar. Porque eu sei também, antes dele responder, que tem níveis de depressão, que terapia medicamentosa, tem um conjunto de coisas que se juntam. Ferramentas que vão ajudar, né? Então, certo? Para poder ajudar essa pessoa, ele vai falar sobre isso. A depressão é o Dr. Augusto Cury, inclusive é um ex-ateu, ele mesmo diz é o maior ateu que já andou sobre a face da terra, e quando ele foi estudar sobre Jesus, ele viu que Jesus transcende o imaginário humano, vai além do que o ser humano poderia imaginar, portanto concluiu que Jesus de fato é real. último estágio da dor humana, só sabe quem sente. Sobre isso. A depressão é o último estágio da dor humana, só sabe quem sente. Existe... Eu tenho que parar. Veja o que o Dr. Augusto Cury diz. É o último estágio da dor humana e só sabe quem sente. Sabe, é muita presunção você e eu queremos medir o que a outra pessoa está sentindo com base no seu e no meu achismo. Ah, eu acho. Não, isso é frescura. Só sabe quem sente.
para você, para mim, que não estamos nesse universo aqui dentro, em deprê, pode ser moleza. Ah, se fosse eu, não, se fosse eu era moleza, eu faria isso. Se fosse eu, fazia isso e saía rápido. Só sabe quem sente. Tem vários tipos de depressão. Na verdade, é uma doença com múltiplas facetas e com vários sintomas. Existe a depressão distímica, que é aquela pessoa que sempre foi pessimista, mórbida. Se faz sol, ela reclama, se chove, ela reclama. Nunca tá bom, né? Ela não consegue se abrir, respirar liberdade, ela não consegue relaxar e tem um estado de tristeza que se perpetua ao longo do tempo porque não consegue fazer das pequenas coisas o espetáculo aos seus olhos. Esse tipo de depressão... Isso que ele está falando é sobre pessoas que não conseguem ver nos pequenos detalhes da vida a grandiosidade, o valor, a alegria. Por incrível que pareça, tem menos risco para o suicídio, embora seja uma depressão que acompanha o processo evolutivo da personalidade. Agora, a depressão maior, que é um outro tipo, que atinge pessoas que sempre foram alegres, motivadas, sociáveis, gostam de festas e jantares, mas de repente, por fatores exógenos, por exemplo, uma perda de emprego, uma falência, uma crise financeira, falência conjugal, uma crise financeira. Aí são fatores mais pesados, né? Só quem sabe mesmo, quem sabe de fato é quem está sentindo, é quem está passando por um desses problemas. Uma humilhação pública, enfim. Injustiças. Uma injustiça, exclusão, humilhação social. Aí o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivar uma janela traumática ou killer duplo P, com duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Consequentemente, quanto mais lida e relida, mais se produz pensamentos mórbidos e emoções angustiantes que são registradas, expandindo o núcleo traumático. Por isso que a depressão maior tem não apenas isolamento social, às vezes perda do prazer de viver o libido. Essas informações são muito importantes para nós, tá, gente? Hipersensibilidade a pequenos estímulos estressantes, mas também os níveis de ansiedade são maiores. E isso nos preocupa muito, porque é uma pessoa que não esteve adaptada minimamente ao estado de tristeza. Então, quando ela é abarcada por uma crise depressiva, ela pode atentar contra a sua vida, sabendo que toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver, e por isso que nós desenvolvemos o primeiro Programa Mundial de Gestão da Emoção para a prevenção de transtornos psíquicos e suicídios. Olha só, se você está assistindo esse vídeo, você está passando por esse quadro, por esse momento tão difícil, não desista ainda. Não desista. Procure alguém para ajudar você. Tem um Centro de Valorização da Vida, você está vendo na tela o número, você pode ligar 24 horas por dia. Existem pessoas que estão dispostas a ouvir você, a ouvir você desabafar com elas. E é anônimo, você pode ligar, não precisa você dizer onde mora, quem é, tirar... Não, ligue e converse à vontade com essas pessoas. São pessoas competentes para te ouvir, para estar acompanhando você nesse momento difícil. Chamado Você é Insubstituível, www.vocêinsubstituível.com.br. Inclusive, Você é Insubstituível, claro que não tem o acento, não é, .com.br. Deixa eu fazer uma pergunta, Dr. Augusto Buri. Toda depressão, ela tem que ser tratada com remédio ou não? Ou níveis de depressão que se trata com remédio, ou níveis de depressão que se trata só com psicoterapia? Como é que é esse negócio? Como é que uma pessoa, como é que a gente pode situar isso? Boa pergunta, né? Como é que eu vou tratar? Isso é uma pergunta muito interessante. Nem toda depressão se trata com remédios, mas toda depressão importante deve ter uma intervenção de antidepressivos. E cada paciente se adapta a um tipo de antidepressivo. E os antidepressivos também não são miraculosos, eles são importantes, devem ser tomados por um tempo adequado, nunca é por alguns dias, geralmente por semanas, meses, em alguns casos até anos. E é bom que se saiba que tem de haver ferramentas psicoterapêuticas para contribuir para que o paciente supere o seu quadro. São um conjunto de ferramentas, né?
de métodos para que a pessoa possa superar, vencer. Quadro depressivo. Então, o eu deve ser ator principal. Ferramentas, por exemplo, eu não gravito na órbita do que os outros pensam, falam de mim. Minha paz vale ouro, o resto é lixo. Ferramenta do DCD, eu duvido de tudo aquilo que me controla, isso no silêncio da mente. Eu critico cada ideia perturbadora e eu determino estrategicamente ser autor da minha própria história, ou gerir minha emoção. Então, dentro, meu eu recolhe-se no Interessante isso. teatro da minha mente e ele começa a duvidar, criticar e determinar com a sua própria cultura. Ele impugna o lixo mental. Tudo aquilo que você crê te controla. Se o que você crê é doente, por exemplo, eu não tenho capacidade, eu sou uma pessoa infeliz. Olha, essa informação também é preciosíssima. Aquilo que você crê te controla. Se você acredita, você vai ser controlado por aquilo que você acredita. Interessante. Eu não consigo conquistar meus amigos, meus filhos, eu não consigo me resolver. Se o que você crê é doente, isso vai se tornar um cárcere mental, que vai sendo retroalimentado ao longo de toda a vida. Mas se você duvida daquilo que te controla, e se você recicla pensamentos perturbadores e determina ou decide deixar de ser vítima para se tornar autor da sua própria história, num treinamento psicoterapêutico contínuo, ao longo de semanas, meses, assim por diante. Isso aqui já é a reação, é você buscar sair, é você reagir, é você lutar. Você não pode se entregar, é isso que ele está querendo dizer. Você precisa buscar uma outra perspectiva, uma outra maneira de fazer a leitura dos acontecimentos. Vai se formando janelas lights paralelas ao núcleo traumático, ou então as janelas killers ou traumáticas que estão abertas e que patrocinam essas atitudes autodestrutivas, elas vão sendo rejeitadas. Como é que uma pessoa, eu sei que o assunto é grande, Essas perguntas são muito boas. Como é que uma pessoa pode saber que ela está em depressão, não apenas uma angústia? Essa pergunta, isso aqui é show de bola. Como é que eu vou saber se o que eu estou sentindo é uma deprê e não uma angústia, um momento passageiro e normal para todas as pessoas? Como é que eu posso ter discernimento, conseguir distinguir uma coisa da outra? Passageira, uma tristeza, um estado assim emocional negativo por alguma coisa. Como é que alguém pode dizer, olha, isso aqui, eu sei que existem vários fatos, mas como é que uma pessoa pode dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, isso aqui é depressão? Essa é uma pergunta muito interessante, que é a dúvida no mundo todo. A tristeza, ela enriquece, ela leva à evolução da personalidade, porque é uma perda que gera uma angústia momentânea, um humor triste momentâneo e, consequentemente, as pessoas podem superá-la com muito mais facilidade, seja qual for. Uma crítica, uma decepção, uma rejeição ou uma preocupação intensa em relação a um problema a ser resolvido no futuro. Agora, a depressão é uma doença. A depressão não dura horas, não dura dias. Elas se instalam no mínimo por uma semana e ela leva a sintomas muito clássicos. Por exemplo, ideias de que não vale a pena viver a vida. Olha só, se você se encaixa nessas descrições, procure ajuda urgentemente. Não espere a situação piorar, não espere você ficar pior ou mais desanimado. Não espere, procure ajuda. Ideias de que não consegue se superar, ideias suicidas, ou então ela produz diminuição do prazer sexual, como ele disse, que é diminuição da libido, sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, dores musculares, às vezes nó na garganta, em alguns casos hipertensão e uma série de outros sintomas. Além disso, ela abaixa demais o limiar para suportar frustrações. Veja só as descrições, os sintomas. Preste atenção nos sintomas. Se você se encaixa, procure ajuda. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Uma ofensa estraga o dia, uma crítica a semana. E são os sintomas... São sintomas clássicos. Clássicos. Então, por favor, a tristeza, ela faz parte do cotidiano humano. Ninguém consegue viver sem angústia, ansiedade, tristeza. E ela, bem trabalhada, evolui a personalidade. Agora, a depressão é uma doença que precisa de tratamento psiquiátrico e ou psicoterapêutico com psicólogos. Se você se encaixa nessa descrição, procure
ajuda. Eu sei que muitas pessoas têm vergonha, porque vão rir, vão zombar de mim, mas existem pessoas sérias que estão dispostas a ajudar você. Existem pessoas, Padre Fábio de Mello, existem pessoas que podem lhe ajudar, que podem lhe ouvir. Há momentos, sim, que a gente precisa de um abraço, a gente precisa de alguém para nos ouvir, para não falar nada, só para ouvir. A gente precisa de alguém que não vai falar absolutamente nada, simplesmente vai ficar lá com o ombro e dizer, olha, pode chorar aqui, eu tô aqui, você não está sozinho, você pode contar comigo, eu estou aqui. Então, nesses momentos dessas dificuldades, é isso. Claro, com um especialista, com um profissional, com alguém competente, com alguém qualificado, você poderá falar, contar o que está acontecendo. Claro, será feita uma análise sobre a causa, qual é o problema que deu origem. Porque algumas pessoas vão dizer, não, isso aí é o demônio, é o diabo, e você está em pecado porque você não tem fé. Não é assim que funciona. Você que fala isso, você é desqualificado, você não tem sabedoria nenhuma, você talvez nunca tentou se preparar para aconselhar alguém. Você dá os seus conselhos de qualquer maneira, o que você acha. Então, por isso que é importante nós nos prepararmos para aconselhamento pastoral. Estudar um pouco, ou se você consegue, tudo sobre psicologia, sobre como conversar com as pessoas, sobre como lidar com esses desafios, com esses problemas. E só para relembrar, não foi o Padre Fábio de Mello que faleceu, foi o Fábio de Mello, um renomado coreógrafo de comissões de frente do carnaval. Meus pêsames à família. A gente sabe que dói perder um familiar, alguém que a gente ama. Então foi isso que aconteceu e o pessoal acabou associando, né, o nome Fábio de Mello ao Padre Fábio de Mello, ainda mais diante de toda essa repercussão em que se encontra o padre, né? Meu desejo, minha oração é que Deus possa cuidar do Padre Fábio de Mello, que Deus dê força, que ajude ele a sair desse quadro de deprê, que ele logo, muito em breve, possa estar aí testemunhando, inclusive, de como conseguiu superar esse problema e esse momento difícil. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, forte abraço, e o link de uma playlist onde eu abordo toda essa polêmica envolvendo o Padre Fábio de Mello está aqui na descrição. Fique por dentro de cada um dos detalhes. Um abraço e até o próximo vídeo.